sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos e amigas, tudo bem? HD, backup, serviço de nuvem, LTO. Saiba qual o melhor caminho a escolher para não botar tudo a perder na hora da edição. E para conversar aqui com a gente hoje, nós temos Marcelo Porto, System Designer proprietário da Softfluid em São Paulo. Fala, galera, tudo bom? Sempre muito gostoso estar aqui com vocês de volta. E Thiago Taboada, consultor de comunicação e gerente de engenharia e TI do canal Uhul. Olá, pessoal, como vão vocês? Queria dividir aqui com você e com os nossos ouvintes uma mensagem muito legal que a gente recebeu do Wagner Pimentel. O Wagner é editor e ele é nosso assinante também do Sala VIP, e ele mandou uma mensagem muito bacana pra gente, cara, falando do curso do AV Makers. É verdade, grande Wagner. Wagner já tá há um tempão aí com a gente lá no Sala VIP, e ele escreveu o seguinte: comecei a editar no Final Cut e no Apple Motion em 2009. Nunca fiz bem correção de cor, por isso decidi fazer um treinamento. Assinei o AV Makers com o desconto de assinante VIP do Sala e está valendo cada centavo. Valeu, galera! E ele botou aqui também que ele já fez outros cursos. Ele fez lá no AV Makers operador de câmera DSLR e mirrorless. Ele fez gramática da edição audiovisual e operação de gimbal. Então, Wagner, muito obrigado, cara. Muito obrigado por dar esse feedback. É muito bom saber que tem gente usando o desconto do AV Makers, essa parceria do Sala de Edição com eles, para se aprofundar, para estudar áreas que não conhecia direito. Eu também gosto pra caramba de cor. Cor é uma coisa que eu ainda não entrei lá no site para ver, mas eu vou dar uma olhada nesse curso. Eu ainda não tinha parado para dar uma olhada especificamente nesse de colorização. É bom para dar uma renovada. Eu já tinha estudado um pouquinho de cor com o Larry Jordan, eu já tinha falado aqui até no Sala há muito tempo atrás, já tinha comentado. Mas é sempre bom a gente tá se atualizando. Então, muito obrigado por essa mensagem. Valeu mesmo por dar esse retorno pra gente. Pô, sensacional, Marcelo. Mandar um abraço aí também pro Wagner. Ele mandou a mensagem aqui também no privado pra nós dois, né? E mandou lá no grupo também. Ele realmente tá muito feliz aí. A gente fica feliz com você, Wagner. Muito, de coração mesmo, porque é muito gratificante, além de te ajudar, né? A gente saber que a gente tá anunciando um produto muito bacana. Inclusive eu falei com o Felipe Monteiro, que é lá do AV Makers, né? A gente sempre tá conversando sobre os produtos e descontos e tal. E eu passei a tua mensagem também, essa liberdade, passei essa mensagem pra ele. E ele ficou super feliz, mandou um abraço, tipo o Felipe também. E parabenizei ele, né? Porque pra gente também é muito legal quando a gente anuncia um produto bom, né? Verdadeiro, né? Que não é, né? A gente não tá aqui querendo ganhar dinheiro e lucrar propaganda é pela propaganda, né? A gente vai atrás de alguma coisa que a gente acredita e fala, galera, vocês querem patrocinar aqui o Sala de Edição? Querem dar uma força? Mas não é, né? A gente vai atrás do produto que a gente já conhece, que a gente tem interesse de compartilhar com as pessoas, né? E é o tipo de coisa que a gente compraria, né? Que a gente faria. E de fato a gente até faz os cursos lá e tal. Então, assim, enfim, é muito legal. E aliás, hoje, coincidentemente, eu tive um papo, tava lá no O2 e eu tive um papo com os finalizadores ali, meus amigos ali, já considero os meus amigos ali, mandar um abraço pra todos eles, mas especial pra Rafa, a Rafaela Bittencourt. A Rafa, ela é nossa ouvinte já há bastante tempo. E desde que eu entrei lá, ela sempre vem comentando os episódios e a gente conversa sobre o podcast, sobre as pautas. E hoje surgiu esse assunto sobre cursos. Tava falando ali com o Derlei, com o João, mandar um abraço pra eles também. Falando sobre o curso da EBAC, falando sobre os cursos do AV Makers, do podcast. Uhum. E aí a Rafa chegou e ela... Pô, eu tô fazendo, e ela contou assim pra gente que ela já tinha me dito, né, mas aí falou nessa roda de conversa que tá gostando bastante dos cursos, já fez alguns, e que ela avançou muito no Premiere, que é o software que a gente mais usa ali, pelas publicidades. E ela tá bem satisfeita e foi muito gratificante ver isso de perto também. E coincidiu justo com esse momento do Wagner, então, agradecer a todos vocês aí pelo feedback, dizer pra quem não assina ainda que a gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal da AV Makers, né? Se você entrar lá no site avmakers.com.br/sala, tem uma página lá feita especialmente pra gente, com desconto especial só pros ouvintes do Sala. Então você pode entrar lá e ver
qual é a promoção vigente e fazer esses cursos também, que estão fazendo um baita sucesso. Dá uma passeada lá pelo site e acompanha o Instagram deles também, que tem um material diferenciado, voltado para aquela plataforma. Então, tem lá os microtutoriais. Então, você também... É uma forma rápida e simples de, sei lá, você tá no ônibus, você deu uma parada no trabalho. É uma forma rápida de você dar uma olhada na linguagem, dar uma olhada no discurso ali, nos conteúdos e se inteirar e ver se você quer embarcar, né? Se você quer se dedicar a estudar esse material. Tem mais de 100 cursos lá no site. Então, dá uma conferida que a gente tem certeza que você vai curtir bastante. E falando em curso, Marcelão, a gente, inclusive eu tava falando ali nessa roda que eu falei, sobre o curso da EBAC. Galera, corre que só tem mais algumas vagas, o curso ele não é muito grande, ele tem 25 vagas e a maior parte já tá preenchida. As aulas começam dia 9, na segunda-feira, dia 9 de março, então tá faltando aí uma semaninha, se você estiver ouvindo esse episódio na segunda, né, a data que é veiculado, só tem mais uma semana, se você tá ouvindo depois... Eu já olho no relógio aí para ver se dá tempo de você se inscrever e corre para se inscrever o curso de especialização de edição de filmes da EBAC. A gente já falou aqui bastante sobre esse curso, você já deve ter ouvido, já tá careca de saber. Teve um episódio especial sobre ele com o Duda Zic e com o Jair Pérez lá na própria EBAC. Mas, para os mais desavisados, dá um resuminho aí rápido, Marcelo Ferraz, o que é o curso de especialização em edição de filmes da EBAC? É um curso de 1 semestre de duração. Ele acontece em São Paulo, na EBAC, né, que é a Escola Britânica de Artes Criativas. Esse curso acontece durante a noite, são aulas à noite. De segunda a quarta-feira, né? Segunda, terça e quarta, aí você tem a quinta e a sexta livre, que são dias um pouco mais complicados de compromisso. Sempre das 19 às 23 horas, são 4 horas por dia de curso, de segunda a quarta-feira, segunda, terça e quarta. E ele é focado exatamente nessa questão mais específica de você editar voltado para publicidade, voltado para documentário, voltado para ficção. É um curso bem específico. Exatamente, para quem tá querendo aí alcançar novos voos, que já é editor, né? Detalhe, esse curso é para editores. Não importa se você tem muita experiência ou pouca, né? A questão é que você tenha uma noção básica de edição e que você queira alcançar novos voos, né? Trabalhar com cinema, com publicidade, com documentário, com longas metragens. Então, você vai ter essa chance aí de estar ali com professores que trabalham na área, que editam grandes séries, grandes longas, documentários que estão aí no Netflix, na Amazon, nos grandes streamings aí que a gente tá acostumado a assistir. Com certeza você já assistiu alguns conteúdos dos professores que estão lá nesse curso. Então, assim, é bem imperdível. A gente contou essa novidade em primeira mão no episódio passado, que eu vou estar lá, né, Marcelão? Eu não vou perder mais uma vez essa oportunidade de fazer essa nova invejinha no Marcelo e reforçar o pedido para ele vir morar aqui em São Paulo. A Luana vai me matar, né? Ela não deve mais aguentar, né? O Rafa pedindo pro Marcelo vir pra São Paulo. Os ouvintes clamam, Marcelo. Né? Os ouvintes clamam pela sua presença aqui em São Paulo. Vou aí aproveitar a maravilhosa culinária de São Paulo, que eu sou apaixonado. Então, já além da comida, tem o curso de EBAC. As tentações só vão aumentando. Exatamente, e a Vila Madalena, né? O curso é na Vila da Madalena, que é uma capital gastronômica dentro da capital, né? Um bairro ali, meu amigo, então recheado de possibilidades. Dá pra comer cada dia num lugar, antes da aula, né? Porque depois fica muito tarde. Mas enfim, galera, dá uma olhada lá no site ebac.arte.br. Entra lá, se você quiser, tem na descrição desse episódio aqui, tem um linkzinho direto pra ementa lá do curso, pros detalhes, tem fotinho dos professores, tem PDF lá de toda a programação do curso. Então corre, porque faltam poucas vagas, vale muito a pena. E a gente tem condições especiais para os ouvintes do Sala e para os assinantes do Sala VIP. A gente tem desconto de 10% se você é ouvinte do Sala de Edição e desconto de 15% se você é assinante do Sala VIP. E, além disso, se já não bastasse, a gente ainda tem um parcelamento que é o dobro do parcelamento tradicional da escola. Geralmente você pagaria esse curso parcelado em 6 vezes e aqui com o Sala de Edição você consegue parcelar em parcelas bem mais suaves em 12 vezes. Exatamente, Marcelão. E aí vai cair pela metade o preço da parcela, porque você vai pagar no dobro de tempo, né? Isso alivia pra caramba. São 12 parcelas de R$ 654,50,
pros assinantes do Sala VIP, o Sala VIP, que é o nosso programa de apoio. A partir de R$ 2,90 por mês você pode nos apoiar ali no PicPay, tem as instruções lá no nosso site e também no nosso Instagram, ali nos destaques do Instagram. Então, quer dizer, se você é assinante do Sala VIP, você paga 12 de R$ 654,50 por mês. Sem juros, galera. Então, assim, é mel na chupeta. Além de dobrar o prazo, a gente tirou 15% do valor. Se você não quiser assinar o Sala de Edição, você ganha 10% de desconto, mas com os 15% você consegue pagar ainda o Sala de Edição e ainda sobra dinheiro para você. Faça esse investimento na sua vida, invista no seu conhecimento, invista na sua carreira e vamos para frente porque 2020 promete, meu querido Marcelo Ferraz. Exatamente, aproveita que o ano tá começando, agora passou o carnaval, o ano começou oficialmente. Começou, agora vai. Nada melhor do que você emendar já estudando, já correndo atrás, né, de melhorar cada vez mais seus conhecimentos, os seus contatos. E então aproveita aí essa oportunidade. Qualquer dúvida, dá uma olhada na descrição aqui do episódio, tem todas as informações sobre esse curso da EBAC em relação a valores, ou então entra no saladeedição.com.br, clica na capinha do episódio que você está ouvindo, que ali tem essas informações também. E antes da gente começar o episódio, um último recadinho que a gente já vem falando aqui também, mas vale dar aquela repetida aqui para os ouvintes que estão chegando agora ou que não ouviram os outros episódios. Dias 21 e 22 de março vai acontecer o primeiro grande encontro de montagem, que vai acontecer aqui em São Paulo, no prédio da Unibis Cultural, que fica do lado do metrô Sumaré, na zona oeste de São Paulo. E é um encontro anual coproduzido pela AMC, que é a Associação dos Montadores de Cinema de São Paulo, e a AEDT, que é a Associação de Profissionais de Edição Audiovisual do Rio de Janeiro, e também tem a AEDT do Rio Grande do Sul, que vai estar presente nesse grande encontro. Como o próprio nome diz, é um evento que foi muito bem elaborado, tá muito bacana. A gente já destrinchou aqui nos outros episódios o que vai acontecer por lá. Tem palestras, debates, vai ter masterclass também, enfim, uma oportunidade de você conhecer a gente. A gente vai estar lá fazendo um episódio, conhecer os grandes montadores de cinema do Brasil. O Eduardo Serrano, do Bacurau, vai estar lá, o Lucas Gonzaga vai estar lá também, vai estar Karen Harley, do Democracia em Vertigem, enfim, o Giba Assis Brasil, do Rio Grande do Sul, grandes nomes aí da história da montagem brasileira, da atualidade. Você não pode perder essa oportunidade, e também pra gente fazer um networking lá, né, Marcelão? Pra conhecer ali quem a gente ainda não conhece, os montadores do Rio, de São Paulo. Sim, São Paulo conhece do Rio, né? Mundo. E você faz essa rede de contatos e, cara, e muita coisa boa pode pintar disso, sabe? Pra quem tá no evento. Então, você troca uma ideia, o teu santo bate com um determinado editor, você vê que você tá trabalhando num projeto que tem a mesma pegada de outro editor. Projetos podem surgir, não é mesmo? Pois é, durante as palestras, os conceitos que vêm, as ideias, sabe? Aquela coisinha que você pegou ali, aquele estalozinho vai te trazer alguma coisa lá na frente. Então, gente, o importante é a gente se juntar, a gente trocar ideia. Isso não tem errado, sempre traz benefício pra todo mundo, a gente tá junto, a gente tá conversando. Editores do Meu Brasil, Univos. Univos, exatamente. Cada vez mais importante. E se você quiser ajudar o evento é gratuito, só que eles abriram uma benfeitoria, eles abriram um crowdfunding, né, um financiamento coletivo, para fazer com que o evento possa acontecer. Porque tem uma série de gastos para um evento desse tipo. Então, nessa semana que a gente está soltando o podcast, é a última semana para você participar da benfeitoria, você colabora com o valor X que for possível para você e você recebe benefícios. Você pode comprar pacotes Aliás, de ótimos software benefícios, com desconto. né? Vale lembrar aqui Ótimos que tem benefícios, muitos sim. bons benefícios. Eu já garanti o meu lá, Tem o Marcelão coisas também. incríveis. Garanto o seu lá. Tem desde, sei lá, R$20, né, Marcelo? Até 150, 200, 500. Vai conforme couber no teu bolso e também que recompensa que você tá querendo levar. Tem licença de software, tem coisas que valem muito a pena, tudo pela metade do Tem preço. consultoria, ali. tem aluguel de ilha. Às vezes você tá num trampo mais pesado, que você precisa de uma ilha, tua ilha não tá dando conta, você consegue uma ilha num preço muito, muito mais acessível e já deu retorno, sabe? Você tá participando do evento, tá ajudando o evento a acontecer e tá tocando teu trampo fazendo esse investimento. Então dá uma olhada Exatamente, lá. mandar um grande abraço, inclusive, pra Crazy Cow aí, do Saulo Simão, meu querido Saulo Simão. Acabei de o comer Saulo um abriu hambúrguer ali a com ele ilha ali na dele. Vila Leopoldina. Ele está lá sempre a Crazy Cow está localizada ali na Vila Leopoldina. E o Saulo, assim como tantos outros apoiadores aí, patrocinadores do evento, dispôs ali um espaço para aluguel das ilhas lá da Crazy Cow. E tem outras coisas também, o AVMaker está oferecendo benefícios lá também, a Adobe, a Avid, enfim, tem muita coisa legal lá. E
não só pelas coisas legais, né, Marcelão, mas para poder ajudar também a gente, enfim, hoje em dia, eu falei no último episódio, e é uma grande verdade, você não vai num cinema aí por menos de 20, 30 reais, né? Então, já que o evento é gratuito, você vai estar lá presente, usufruindo aí de tudo isso que bolaram para você ali poder assistir, enfim, presenciar e estar em contato com os outros editores. Acho que o mínimo que a gente pode fazer aí é entrar lá no site e dar uma colaborada aí, sem desculpas, tem desde 20 reais até o preço que você puder colaborar e ajuda o evento a acontecer. Então entra lá no site do financiamento coletivo para ajudar. O endereço é benfeitoria.com/grande encontro de montagem. Não tem erro, entra lá que você vai ver que tem muita coisa boa sendo oferecida para todo mundo. O link está aqui na descrição deste episódio e no nosso site também. Então, sem desculpa, galera, clica aí e ajuda, porque estamos na reta final e a vaquinha é na base do tudo ou nada. Então, ou arrecada o valor que precisa para acontecer o evento, ou então ferrou e a grana não vai ser liberada. Mas vai dar certo, Marcelão, eu tenho fé, a galera vai entrar lá e vai colaborar e a gente vai viver esse momento glorioso aqui em São Paulo, junto com os nossos amigos e colaboradores do Sala e apoiadores e outros montadores, enfim, vai estar uma festa danada. E eu não vou perder isso por nada, dia 21 e 22 de março na Unibis Cultural. Ih, Rafa, minha luz piscou aqui, cara. Será que eu perdi meus arquivos? Opa, rapaz, não fala uma coisa dessa, bicho. Bate na madeira aí, peraí. Não conte com a sorte, meu amigo. Faça backups. E ouça esse episódio até o final para saber as alternativas que vocês têm aí. Fiquem atentos, porque as dicas são muito boas. Taboada e Marcelo Porto manjam demais. Vamos lá. Vamos pro episódio. Pessoal, tem esse ditado de que quem tem dois só tem um e quem tem um não tem nenhum. Isso é verdade? Como é que é isso daí? Basicamente, todo backup, se tirada qualquer coisa mais específica do backup, é você ter cópias do material, né? A gente, com os computadores, aprende a ter a segurança de que o seu dado está guardado em mais de um local para que você não perca ele. A gente vai explorar outras questões, mas eu acho que basicamente quanto mais cópia, mais seguro está esse material. Pois é, né? O HD parece que tem vida útil, não é isso? A gente esquece às vezes disso, né? Eu lembro quando eu descobri isso, que eu falei, cara, é verdade, uma hora para, né? Uma hora quebra. Então, vocês já estão entrando no HD, eu queria levantar uma questão. A história do quem tem um não tem nenhum tem dois aspectos. Primeiro, a gente tem que entender o backup primeiramente para que ele serve, né? Quer dizer, você tem um job lá, o job voltou, ou você tem um job que está em andamento e você teve um problema na sua máquina, você precisa do backup para restaurar aquilo e que seja o mais rápido possível para você não perder um tempo que às vezes você não tem, né? Se esse job está lá no finalzinho e acontece alguma coisa, um acidente, uma mídia que corrompeu, sei lá, o backup tem que estar ali na mão para você recuperar o seu trabalho rapidamente. O outro aspecto, que eu acho que não é nem o excesso de zelo, é o que a gente chama, vai no jargão do backup, que é o disaster recovery, é a recuperação de desastres. Então, a gente viu aqui, eu acho que esse nosso tema de hoje está muito inspirado nos eventos que aconteceram aqui em São Paulo, que algumas produtoras alagaram, né? Algumas pessoas tiveram problemas elétricos. Então, o disaster recovery ele é muito importante porque muitas vezes quando isso acontece, o seu backup está perto da sua máquina. E aí é a hora de quem tem um não tem nenhum, entendeu? Porque se o seu backup está do lado da sua máquina ou na prateleira atrás da sua cadeira, dependendo do que aconteceu, você não tem backup. Então o disaster recovery é sempre uma cópia que você tem que ter, principalmente do job que está em andamento, que essa é uma outra questão que a galera não leva muito em consideração, né? Eu vejo muita gente com zelo no backup depois que o trabalho termina, que o cara guarda direitinho, faz collect e tal, que é para se eventualmente voltar, o job tá ali redondo para não perder tempo, para não se encontrar. Mas eu vejo que muita gente não faz o backup do job que tá em andamento. E esse job que tá em andamento, ele é muito mais crítico, porque você tem menos tempo para recuperar, né? Você tem um compromisso maior para entregar. Então, isso é uma outra questão que, às vezes, né, as pessoas não se atentam ou só se atentam na hora que a coisa pega, né? No geral, eu acho que a questão da cópia em segurança, né? Segurança significa, bom, aqui alagou alguma vez na vida, aqui tem problema de energia elétrica, esse local é seguro. No Brasil, a gente tem uma péssima mania de achar que seguro é dinheiro rasgado, né?
tanto para carro quanto para seguro de saúde. Algumas coisas a gente faz seguro. O backup ele deveria entrar no custo de qualquer produtora para qualquer job, assim como online, que é assim que você vai também repor o seu investimento inicial. A questão também do backup é que ao longo do tempo, mesmo para emissoras de TV, isso é mais comum, né? Que você vai guardando uma quantidade muito grande de material. A taxa de você retirar isso de um backup, vamos dizer, distante, que seria uma fita de LTO, é mínima, né? Você tem um online lá de um tamanho que não vai suprir toda a capacidade que você precisa ter das imagens, e você tem na prateleira fitas de LTO. Diante de um desastre recover, como o Marcelo está falando, a melhor solução é que você não tenha nem no mesmo lugar, o que encarece muito essa questão do backup. Então, o planejamento da atividade da produtora é muito importante. Taboada, explica para o ouvinte que não conhece o que é uma LTO. A LTO é um formato que foi desenvolvido por um consórcio de várias empresas que pretende garantir por 56 anos a durabilidade do que foi gravado lá. Então, existe... 56, o número exato, assim. Tá lá no contrato, 56. É um 56. De onde veio esse número, cara? Não sei, eu acho que eles... É uma previsão. É uma previsão de que aquela fita não pode. E você tem que ter a leitura do cartucho para 3 gerações para trás. Então, por exemplo, hoje já está à venda a LTO 8. Então, se eu tiver uma versão 5, eu consigo ler num drive 8. Não. Você só consegue ler o 6, o 7 e o 8. Isso, 6, 7 e 8. O 5 você já dançou. Você já dançou, exatamente. É os 3 últimos. E essa retrocompatibilidade de cartucho te dá uma maior, vamos dizer, você dura mais tempo com o teu planejado. Mas isso é um equipamento para produtora, para emissora, né? De larga escala isso, né? Não, tem as duas opções, né? Você tem as bibliotecas, as libraries, que são equipamentos que tem a automação da fita, que tem um robozinho lá dentro que pega a fita, calça na LTO, e aí você consegue fazer de média a larga escala. Tem bibliotecas com 6, 10 cabeças, tem biblioteca com uma cabeça. Mas você tem também drives, como você tinha o drive externo de DVD, que você vai lá, enfia sua LTO lá, a sua LTO tem um tamanho específico e você grava aquele tamanho lá. Isso é bem interessante, porque além da praticidade, como o Porto está falando, de você colocar, e ele aparece, tem um novo sistema de gravação da LTO a partir da LTO 4, que monta a LTO como se fosse uma árvore de disco, externo. Um HD externo, de fato, porque antigamente a LTO, o nome dela é Linear Tape Open, então é uma fita que corre num sentido. Então, para você ler todo o conteúdo que está lá, porque dentro do HD o acesso é aleatório, no CD é a mesma coisa. E numa fita que corre num sentido, você teria que esperar ela ler inteira ela para você saber o conteúdo. Depois da versão 4, você tem um formato de sistema de arquivos próprio da LTO, que se não me engano eu acho que é o... LTFS. Exatamente. O LTFS, o que você faz? Ele monta a fita como se fosse uma árvore, igual um HD externo. E você joga o arquivo lá igual a um HD externo. Então é um acesso meio aleatório, né? Um acesso não linear, né? Não é igual uma fita. Não é que ele é aleatório. É o seguinte, antes da LTO 4, você dependia de um software específico para fazer essa gravação. E esse software, muitas vezes, ele era do mercado corporativo. Então você tinha lá a Computer Associates, você tinha a Norton, depois que virou a Veritas. Você tinha algumas empresas especializadas nisso e você tinha que fazer esse investimento tanto no hardware, que não era barato, quanto no software. Só que os softwares, eles não têm interoperabilidade. Então, se você gravou a sua fita no Backup Exec, por exemplo, você não consegue abrir num outro. Isso era um grande problema, porque você ficava, muitas vezes, ou refém do software, ou refém de ter que ficar mantendo versões atualizadas daquele software, porque, às vezes, o seu servidor ou a sua máquina de backup ia evoluindo, né? Você ia trocando lá o Windows ou o macOS e você tinha que fazer de novo esse reinvestimento no software de backup. Então, por isso que não era uma coisa assim muito prática em pequenas escalas, né, para uma produtora ou para um produtor menor ou para alguma coisa assim. Depois da LTO 4, que esse mesmo consórcio desenvolveu o LTFS, aí ficou tudo mais prático, porque o LTFS, ele não só é livre, né, ele é independente de software, como também independente de plataforma. Então, você tem LTFS que roda
em macOS, em Linux e em Windows. Então ficou bem mais prático, porque o software é aberto, então você não precisa comprar uma licença, você só precisa investir no equipamento e na fita, e você também não fica refém de um fornecedor, tanto o cara que faz o backup para você, quanto a empresa que vendia o programa para você. Então, vamos dizer que o custo-benefício e a praticidade da história ficou bem mais viável depois da LTO 4. Isso a gente está falando de LTO, né? A gente está falando de backup como deveria ser. Então, óbvio, hoje em dia um drive desse está R$2.000, por volta de, e a fita está por volta de R$500. É o que te falar, você falou como o backup deveria ser. Vocês acham, então, a melhor alternativa é uma LTO ou depende muito do caso? O custo é muito alto? Não, depende muito do volume que você tem. A LTO, ela funciona muito bem, desde o pequeno, que tem poucas quantidades, o que seria guardado, por exemplo, no HD externo, até o cara que tem volumes de petabytes. A questão toda é o que a gente espera desse backup. Porque, por exemplo, se você tivesse 5 LTOs, 7 de 6 terabytes armazenadas na prateleira, do mesmo jeito, você não pode ficar rodando uma LTO para cima e para baixo. O tempo de busca dela é muito menor do que o de um HD. Então, tem várias questões que, chegando mais no detalhe do tipo de armazenamento, no tipo de necessidade do backup, que você escolhe a tecnologia. Mas, num geral, ela é a melhor tecnologia para você adequar materiais Mais de segura, longo prazo. Talvez. De arquivamento mesmo. É isso, o seguro é a cópia. Então, assim, se você quer seguro do seguro, você vai guardar na tua produtora as tuas 10 LTOs e vai pegar cópias dessas LTOs e colocar na sua casa. Eu já discordo um pouco porque, assim, eu estou acostumado com workflows menores, né? E cada vez mais, com essa história do faça você mesmo, do videomaker e tal, o cara tem que se virar nos 30. Então, eu acho que, assim, numa produtora grande ou numa produtora que tenha um determinado volume, eu acho que a LTO se justifica por uma questão de custo-benefício. Mas eu acho que não quer dizer que ela seja a mais segura ou a melhor ou a mais rápida. Eu acho que se você tem um plano de backup bem desenhado... consistente. Dá para fazer uma opção sem LTO, porque apesar da fita ser muito barata, a cabeça não é muito barata, né? Faz tempo que eu não vejo cabeças de... Você falou 2.000, não sei se é $2.000 ou R$2.000, mas faz tempo que eu não vejo uma cabeça Não, barata, o drivezinho, né? O drivezinho da IBM, o drivezinho da Dell deve estar por aí. Porque não é uma cabeça barata. E outra, mesmo com o LTFS que facilitou muito a vida, ainda não é uma operação drag and drop. E antigamente, aqueles softwares que eram mais complexos, eles tinham um sistema de verificação do dado depois que gravava. E o LTFS não tem. Se você estiver usando um programa específico que rode em LTFS, aí você pode pedir para o programa fazer essa verificação. Só que o LTFS, essencialmente, quando você programa ali, quando você instala ele como um driver na sua máquina e monta a LTO como um HD externo, se você não usar um programa específico, simplesmente arrastar a pasta de um lado para o outro, como você faria num HD externo, essa verificação não é feita. Então você pode vir a ter erros. Agora, o que eu vejo é que, assim, tem várias possibilidades. O importante é ter um plano de backup bem feito. Não importa se ele é com LTO, não importa se ele é fora, se você tem uma cópia dentro, uma cópia fora. E eu imagino que a próxima pergunta do Rafa é a nuvem. A nuvem já foi uma coisa muito distante e agora ela é uma coisa muito viável. Antes da gente pular para a nuvem, eu queria só encaixar aqui uma comparação, só para a gente fazer essa ponte. Eu sei que HD tem essa discussão toda de não é se vai queimar, é quando vai queimar. Comparativamente, o HD para o LTO, quais são os problemas que vocês enxergam em termos de custo, em termos de armazenamento, em termos de capacidade de longo prazo, de preservar material? Como é que vocês fazem essa comparação? Eu acho assim, o HD externo, ele foi feito para você guardar, transportar esse material de um lugar para o outro. Se ele for um HD que vai ficar na estante, ele vai durar um bom tempo ali. Né? Ele gravou uma vez, fez a checagem dos dados e você botou ele na estante. Então você não vai ficar usando o HD pendurado numa máquina ou andando de máquina em máquina. Ele vai ser retirado da parede, vai ser colocado a informação dentro de uma área compartilhada, no NAS, num DAS, numa área comum de rede, e você tem. Nesse sentido, eu acho que o HD funciona. Como a gente sabe que o trabalho é no penduricalho do USB, me dá arrepio alguém dizer que tem arquivo em HD externo. Mas eu sei que isso é o mais comum que tem.
entendeu? Eu já vi casos de, eu não sei se isso ainda é fato hoje em dia, de você ter perda de dado, mesmo armazenado numa prateleira, um papo de você poder ter perdas de dados na superfície magnética do HD, por melhor que ele esteja armazenado. Esses HDzinhos de transporte, eles são HDs muito baratos. Ele é uma forma de você ter 2 teras, 4 teras, de uma forma muito barata e para você transportar de um tamanho e espaço muito pequeno. Ele não é um HD próprio para arquivo, nem para muitas ligações e desligações, né, do seu mecanismo magnético mecânico que ele tem, né? Então, é um estresse toda vez que você liga e desliga qualquer aparelho. No HD, você tem 2 tecnologias ali envolvidas na história. Você pode ter perda da superfície magnética, mas como qualquer outro problema também pode vir. O mais comum é o travamento da agulha. Enfim, eu acho que ele é, na verdade, um aparelho de transporte. Ele não é, na verdade, um aparelho de backup. Né? Se eu fosse colocar dentre as tecnologias de backup, essa daí não é uma tecnologia de backup, ela é uma tecnologia de transporte e de rápido transporte. Eu gravei, eu transferi. Eu não vou ficar muito tempo parado com esta tecnologia aí. E o transferir também é muito rápido. Eu adquiri dentro do HD externo e eu vou rapidamente passar para um outro lugar. Eu vejo diferente. Tem 2 conceitos quando a gente fala de backup. Você tem backup e você tem archive. O backup é a cópia do seu material enquanto aquele material está sendo usado. E o archive é a cópia que você faz depois que o seu produto está pronto, ou para liberar espaço no seu HD, ou porque aquilo você já não tem uma previsão de usar aquilo tão cedo. Então, eu acho que se a gente estiver falando de backup, o HD externo eu acho que é o melhor custo-benefício, porque ele é rápido, ele é prático, ele está ali espetado no seu USB e aquele material não vai ficar ali muito tempo. Se a gente estiver falando aí de um produto de longa duração, que é um longa-metragem, ele vai ficar ali 4 meses, 5 meses, que seja um longa menor, 6 meses. Então, eu vejo que backup, enquanto o seu material está em uso, o HD externo eu acho perfeito. Agora, é o que o Thiago falou, não é o tipo do produto para você pôr na prateleira. As 2 mídias, tanto a fita quanto o HD, têm seus problemas. Por isso é que o tal do ditado quem tem um não tem nenhum é uma realidade. Porque, tem HD que fica na prateleira 10 anos, mas tem HD que você bota na prateleira, ela se usou uma vez, quando você vai espetar, ele não liga. Isso é muito comum, já aconteceu assim com clientes meus várias vezes. E a fita também tem seus problemas. O cara não armazenou direito, a fita cria mofo, ela rompe, né? Como rompia as betas digitais antigamente, a fita é mais ou menos parecida. Então ela rompe dentro do equipamento, isso também acontece. O HD externo cai no chão, ele quebra a fita, nem sempre. A fita, dependendo de como ela cai no chão, não acontece nada. A fita desmagnetiza. A fita é mais complicada para você, por exemplo, ficar naquele conceito que o Tabola falou de ter um pouco mais de segurança, guarda uma cópia na produtora, uma cópia em casa. Ter as fitas em casa é um engodo. Então, quer dizer, eu acho que, assim, uma das opções de backup e uma das opções de archive, tanto o HD quanto a fita se encaixam muito bem. Então você pode ter um HD externo, que é uma coisa que você tá ali rápido, você grava e recupera, e tá na prateleira ali, tá na mão, tá numa gaveta do lado. E você pode ter a fita, que você tem um cara na produtora especializado, que quando você quer um arquivo, ele vai lá e recupera para você, ou você pode guardar num silo. Tem algumas empresas especializadas nisso que, no conceito do disaster recovery, quando você termina o trabalho, você entrega a fita pro cara, o cara leva para um outro lugar e é um lugar... Isso era um conceito que antigamente usava mais em banco, em grandes empresas, arquivo, mas como barateou, todo mundo consegue usar. Inclusive, antigamente, algumas produtoras maiores gravavam até master de beta digital, de HD CAM, custa centavos por mês por fita e é tipo um bunker. É um lugar que tem ar-condicionado X dias sem energia, é um lugar que tem prevenção de enchente, prevenção de terremoto, é um bunker. E é um lugar que funciona e que é viável, existe aqui, pelo menos aqui em São Paulo e no Rio eu sei que tem. Então, assim, o plano de backup, ele é sempre muito importante. Do meu ponto de vista, você tem que ter sempre 2 mídias diferentes em 2 lugares diferentes. E eu acho que o HD, sendo uma dessas mídias, a curto prazo, eu acho que ele é o melhor custo-benefício, principalmente porque agora você tem esses mais baratos. Então, dá até para exagerar e já faz logo 2, entendeu? Você pode ver muita gente, quando vem do 7, já manda 2, porque o motoboy pode cair, o HD pode ter problema, né? Eu já vi muita gente perder produção, ou porque comprou o HD safado e os 2
dois quebraram, ou porque mandou um HD só e quando o HD chegou não estava legal. Então, o HD é o coringa da história toda. Mas é de novo aquele negócio do si, né? Ele é barato, você pode comprar dois e colocar a mentalidade de dois, mas ele não, a empresa que vende o HD não te assegura de nada, né? Definitivamente não é a opção de longo prazo. Ela é perfeita para ser ou a opção 2 do archive ou a opção 1 do backup. Se a gente levar o conceito em consideração, o backup é aquilo que você está trabalhando no momento. Então, para fazer backup, ele é perfeito. Só que acabou o job, já não é mais backup, virou archive. E então, sem falar em archive, falar no momento do que você está trabalhando. O RAID, então, é uma ótima opção. A gente podia puxar um pouquinho e explicar para o pessoal que não tem hábito de trabalhar o que é o RAID e a importância dele. Essa é outra máxima que é muito importante. Redundância não é backup. Isso é como se fosse uma oração das pessoas que trabalham com backup. Redundância é uma segurança que você tem para minimizar perdas. Backup é uma cópia do seu trabalho para, se você tiver problema, você recuperar o seu trabalho rápido. O que é o RAID e a tal da redundância, Porto? RAID é o seguinte, é uma tecnologia que você agrega vários discos, normalmente mais de 3, e quando você faz essa junção, uma parte do sistema interpreta as informações que estão ali, que são números binários, e faz uma conta, cria uma equação ali que, na ausência de um desses binários, ele gera esse binário automaticamente. Então, se você tem, por exemplo, um RAID 1 de 2 discos, ali, automático. tudo que tem no primeiro, o tal do espelhado, tudo que tem no primeiro disco, ele vai copiar no segundo disco. Se pifar um dos dois, dá pra trocar. Se pifar um dos dois, ele vai ler do outro, você troca o que pifou e ele vai continuar lendo. O 5, você tem o equivalente a um disco, né? Não exatamente um disco, mas o equivalente a um disco que vai funcionar como repositório daquela equação. Então, se você perder um disco, essa equação te devolve a informação daquele disco que está faltando. E o RAID 6 é essa equação em 2 discos. Então, você pode perder até 2 discos ao mesmo tempo, que essa equação está garantida e o dado vai ser reposto. Aí essa história vai mais longe, né? Aí você tem a relação de desempenho versus segurança, você tem o RAID 10 que o Taboada comentou, que é uma forma de você aumentar o desempenho sem diminuir a segurança. Então você faz um RAID 1, depois faz um RAID 0. Tem umas versões novas, por exemplo, um RAID 50, que é você fazer vários RAID 0s e depois fazer um RAID 5 em cima. Aí a coisa vai mais longe. Mas, resumindo, se a gente estiver falando de storage interno ou de armazenamento interno da sua máquina ou das suas ilhas ali como segurança, na verdade aquilo é uma segurança para você não perder o dado ali no imediato, mas o backup ele é essencial, porque a partir do momento que você entra numa situação de risco, que você perdeu a redundância do seu RAID, você vai estar mais lento, você vai estar correndo mais risco, porque os outros discos do seu RAID vão estar sendo mais exigidos, porque aquela conta, né, se você tiver um RAID moderno, aquela conta vai ser em tempo real. E aí o RAID vai fazer de tudo para te entregar em tempo real aquilo que ele perdeu. Só que você vai estar estressando aquele cara. E se eventualmente você tiver muito azar e considerar que o fato de ter perdido um disco, você corre o risco de perder outro disco, se você perder outro disco, você perdeu tudo. Então a gente não aconselha você ficar usando a redundância há muito tempo, porque o teu dado ali corre risco. Ou seja, a minha conclusão é a seguinte, que a gente não pode deixar o nosso HD de trabalho, de certa forma, por si só, né? Mesmo que você tenha um RAID 5, um RAID 1, por mais seguro que a gente tente se calçar, é sempre, o ideal é ter uma cópia externa, ou no HD externo provisório que você falou, ou um archive de LTO, ou até mesmo a nuvem, né? É que a RAID não é backup. Redundância não é backup. Tem uma questão também no RAID que, assim, quando você está trabalhando com vários discos, existe uma camada aí de lógica que vai montar o que a gente chama de volume. É quem controla esses discos todos e quem aciona esses discos para a gravação e escrita dentro do sistema. Lógico, pode estar embarcado numa placa física, num hardware, ou ele pode estar via software. Eu vou te dizer, eu trabalho com um sistema de arquivos super complexo que é o ZFS, que muitas empresas modificaram, Google modificou, Facebook modificou o ZFS para as suas aplicações, mas a questão toda é a mesma. RAID é online. RAID é uma coisa para você trabalhar dentro da sua máquina, dentro da sua produtora,
colocando isso à disposição das equipes de trabalho. Ele não é, ou mesmo em casa, você ter lá uma baiazinha de 3, no mínimo 3 é o conselho de 3 baias de disco. Então, esse nível lógico aí da montagem do volume é também um complicador para o RAID. Então, nem sempre, quando você perde os discos, dependendo da qualidade desse nível lógico que você tem, é muito complicado você recuperar a informação que está lá dentro. Então você vai ter um downtime do teu sistema para encontrar a melhor solução para recuperar aquele sistema inteiro. Hoje está super automatizado, muitas funções desse nível lógico, mas é onde eu encontro ainda muito problema com isso em quantidades volumosas, acima de 100 terabytes. Você tem sempre o problema. Pode pôr 40 aí, Taboada. 40, em 40 você já tem problema. Já é chato consertar a RAID. Se você chegar na produtora, tem um storage de 40 TB, ele tá com problema, antes da meia-noite você não resolveu o problema. Exato. Porque ou você vai ter que alinhar seu backup, ou você vai ter que trocar o disco, ou você vai ter que pôr as máquinas trabalhando num outro sistema enquanto você trabalha no que tá com problema. Naquele dia você não resolveu. Então, se o teu trabalho é crítico, você tem que considerar sempre esse um dia no teu plano de backup, porque quanto maior o cara, maior o tombo, Se a gente estiver falando de um RAIDzinho, de 10 tera dentro da sua máquina, é muito mais fácil de resolver que quando você estiver falando de um storage de 40, que você tem meia dúzia de cara pendurado, ou no caso do Taboada aí, que você tem, às vezes, 20, 30, 50 caras pendurados, entendeu? Tem uma outra coisa que é o seguinte, a melhor forma de você resolver um RAID, geralmente, se você tiver um backup muito bom, é você tirar da máquina, você tem um backup, ele tem lá um delay de 1 a 2 horas e o que está lá dentro é indispensável, você tem uma perda muito pequena, ainda com a chance de você recuperar da onde você pegou aquela imagem. Mas na hora que você chega num lugar e você encontra um RAID danificado, é o que o Porto está falando, você avisa a família que você sumiu pelo menos por uma semana. Aquela tristeza no coração. Você foi abduzido. Não, cara, quem trabalha com backup e recuperar um storage grande é bem cruel, principalmente se você estiver falando de falha física. Quando a falha só é lógica, é mais fácil. Você vai lá, troca o HD e tal, e vamos considerar uma coisa que a gente não falou aqui ainda, Você tá lá trabalhando no seu RAID felizão, seu RAID grande, junto com meia dúzia de caras. Aí apareceu uma luz vermelha, uma luz amarela lá no seu RAID. Todo mundo que tava tocando HD, 4K, já começa a não tocar mais 4K. Tá gaguejando aqui, tá gaguejando. Então, já é um sinal de que o seu RAID tá com falha, mas que a sua redundância funcionou. Você continua conectado no RAID, você continua lendo seus arquivos, mas não vai ser com aquela eficiência que você já está acostumado. Aí é onde a coisa começa, porque você pode ter uma falha lógica, que é só ir lá, trocar o disco, e ele vai fazer a reconstrução do RAID, o rebuild, O rebuild é aquela conta que eu falei, ele pega e recalcula todos os arquivos de novo para reconstruir aquele disco que foi substituído que estava com problema. Enquanto ele está fazendo isso, ou você está sem redundância, ou todo mundo que está dando play naquele storage está concorrendo com esse rebuild. Então, por mais que o arquivo esteja disponível, você tem que contar que você não vai estar com aquele desempenho que você está acostumado e que o seu tempo final vai diminuir. Então, se você estiver na iminência de entregar um trabalho ou se você tem um timing muito justo, o plano de backup, de novo, ele é importante para considerar uma situação como essa, que não é tão rara assim, Então, esse é um setup que acho que 98% dos caras pequeno e médio tem que ter em mente. O RAID, por uma questão de redundância e velocidade. O HD individualmente, apesar do desempenho ter aumentado muito, quase sempre ele não tem desempenho para tocar uma mídia grande. Se você estiver trabalhando num proxy, a produtora já te entregou convertido, ou você já recebeu convertido do set, ok, você trabalha fácil porque o material ainda é bem comprimido e aquilo já foi feito para ter um fluxo leve. Mas se você, por exemplo, recebeu aquilo em 4K ou recebeu num RAW, que agora é um pouco mais complicado, não adianta você tentar tocar do HD externo, porque dependendo do HD que você tiver, ou da sua máquina, ou se não for um Thunderbolt, ou se não for um HD que tenha mais de um HD lá dentro, não vai tocar. Então essa é uma das questões do porquê que o RAID é tão importante, porque certamente, além da segurança, ele vai te dar mais desempenho.
Deixa eu só fazer uma costura aí nesse fluxo de trabalho. Eu faria o seguinte: chegou o HD da produtora, você copia para o RAID e tira já também uma cópia para um outro HD externo seu de backup que está colocado no preço, vamos dizer assim. Não, é que depende do job, né? Se tá vindo da produtora, a produtora já tem esse material lá. Mas, por exemplo, se esse material é seu, se você, por exemplo, igual casa, ele vai lá, ele grava, ele traz pra produtora e ele faz. Sem dúvida alguma, o material que foi espetado na tua ilha tem que ter uma outra cópia em outro lugar antes de copiar pro seu RAID. Sempre tem que ter 2 cópias em mídias diferentes. Não importa se é durante a gravação, se é acabou a gravação e foi pra produtora, se chegou na produtora e o cara ligeiro pegou a primeira cópia, foi fazer um backup, pegou a segunda cópia, tamo com pressa, vai pra ilha. Tem sempre que ter 2. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer dessa história, que é o tempo, né? Cópia de arquivo, ele é demorado. Né? E cópia bem feita de arquivo é mais demorada ainda, porque você precisa checar se a gravação contemplou todos os bits daquele arquivo. Né? Não é também muito raro você ter mídia não linkada com o mesmo nome, copiada, mas faltou alguma coisa e aquele arquivo não se repõe, não linka no timeline porque a cópia foi mal feita. E você vai ter que ter algum software capaz de também fazer essa checagem e te garantir a qualidade dessa cópia, né? Não, se você tivesse uma puta máquina com puta RAID, daria pra você trabalhar e copiar ao mesmo tempo. Mas não é o cenário ideal e não é o cenário que todo mundo tem. Não é o cenário brasileiro, você não consegue, porque a máquina... Copiar arquivo dá trabalho para a máquina, porque tanto o disco que está tocando quanto o disco que está gravando, eles estão tentando fazer aquilo na melhor velocidade possível. Então, de 2 uma. Se você está, por exemplo, fazendo uma cópia para o seu RAID e ao mesmo tempo editando a partir do seu RAID, você vai estar dividindo toda a potência do seu RAID entre 2 operações. E em alguns casos, você não vai conseguir nem dar play, porque o RAID vai estar tão focado em fazer a cópia, então você não vai nem conseguir trabalhar. Então, por isso é que muitas vezes o cara deixa de fazer o backup porque ele tem pressa de trabalhar, o prazo dele é curto e ele sabe que ou ele começa a trabalhar ou ele faz o backup. E, infelizmente, ele dá prioridade para começar a trabalhar. A gente tem boas soluções já prontas para RAID ou isso sempre vai envolver você chamar algum técnico, algum especialista para montar o RAID para você na sua máquina? Isso no caso de pequenos produtores... E quem trabalha em casa. Eu vou te falar, hoje em dia, essas caixinhas vendidas pela Seagate, pela Western Digital, a LaCie, que é exatamente, a mágica está ali dentro daquela caixa. Já são plug and play, você já não precisa grandes configurações. Não tem nenhuma grande configuração. Na hora que você vai fazer a coisa em larga escala, colocar 10 discos, 30 discos, coisas desse tipo, aí sim você tem e deve conhecer bem sobre RAID, conhecer minimamente bem sobre RAID, e o RAID, na verdade, é só a parte lógica, não é a parte lógica, mas é a parte de hardware dos discos. A parte lógica que está por cima do RAID, que é o que vai montar o volume, como eu falei anteriormente, é talvez a parte mais importante de você prestar atenção. Essas caixinhas resolvem absolutamente tudo para você. Posso dar um pitaquinho aí? Eu acho que assim, o Taborda tá olhando bastante, né, para o cara maior, e eu acho que eu tô um pouco mais focado no cara menor. Rafa tem a máquina dele lá, que é um Mac. O Mac tem 4 baias internas. Só que o Mac, ele não faz RAID com redundância, ele só faz RAID sem redundância. Então a primeira coisa, né, eu acho que a maior dúvida do pessoal é, primeiro, qual RAID usar? Então você tem a possibilidade de usar o RAID interno da máquina, principalmente quem usa PC, quase todos os PCs têm possibilidade de ter vários HDs dentro da máquina. Depois, qual o tipo de RAID que você vai usar, se é o 0, se é o 5, se é o 6. Então, quando você vai fazer essa escolha, muitas vezes, ou você depende de uma placa específica, então você comprou o HD, você tem a sua máquina, e eu recomendo muito que você tenha uma placa RAID conhecida, uma placa RAID boa, uma controladora RAID. Por quê? Quando você não tem a controladora RAID, ou você faz esse RAID por hardware, que seria a própria placa-mãe te dando esse suporte, e esse suporte, apesar de ser melhor do que o suporte por software, ele ainda é muito frágil, né? Ele é muito simples. Ou você faz por software, que é o próprio sistema operacional te dando as possibilidades de fazer esse RAID, que apesar de funcionar muito bem, nem sempre é muito eficiente.
né? Então, por exemplo, o Windows faz RAID 5 por software. Funciona, mas não é o mais rápido, não é o mais fácil de recuperar, não é o mais estável, não é o mais seguro, mas funciona. Então, a pergunta do Marcelo, eu acho que assim, vale a pena ou dar uma boa pesquisada, ou vale a pena bater um bom papo. Também na questão lá que o Taboada falou dos 10 discos, por exemplo, tem caixas que a gente chama de DAS, Storage anexado diretamente, né? Direct Attached Storage, que é um disco, é um disco externo que você, através de uma placa ou através de uma conexão que tenha na sua máquina, você consegue encaixar lá mais discos do que você conseguiria colocar dentro da sua máquina. Essas soluções, muitas vezes, já são soluções mais robustas, são soluções que já vêm com essa controladora ou na própria caixa ou na própria placa, e você já tem um passo acima do que seria aquela solução interna. E os HDzinhos que ele comentou, sempre o desempenho delas é baseado na conectividade. Então, se você não tem essa controladora para colocar o seu DAS, você vai depender da conectividade disponível. Então, se você tem um Mac mais novo, você coloca uma caixinha dessas que o Taboada comentou conectado em Thunderbolt. Thunderbolt tem um excelente tráfego, mas não adianta você colocar um Thunderbolt, nossa, eu tenho Thunderbolt 3 de 30 GB. Se você tiver uma caixinha com 2 HDs, não vai fazer mágica. Você vai ter o máximo do desempenho de 2 HDs, mas você não tem um RAID, né? Você tem ali um HD externo com bom desempenho. Se você não tem o Thunderbolt, você vai partir para soluções, por exemplo, no PC, ou você tem eSATA ou você tem USB 3. Também são conexões relativamente rápidas, mas também tem uma limitação da quantidade de discos. Você não consegue pôr aí muito mais do que 6 ou 8 discos. Mas já é melhor do que, por exemplo, um HDzinho USB normal, ou um HDzinho, né? Um HD que tenha menos de 3 discos não faz RAID com redundância. Isso também tem que ser levado em consideração, porque às vezes você vê lá na caixa HD externo com RAID, mas é RAID 0, ele soma os 2 discos, não tem redundância. Então, se você espera um pouco mais ou se você quer um pouco mais de segurança, considere sempre um HD de 4 discos ou mais, porque você vai ter uma perda, né? Você vai perder um disco se a gente estiver falando de RAID 5. Então, se você tem lá 4 discos de 2, você vai ter menos do que 6 teras disponível. Ou, se você realmente precisa de desempenho, é um material mais complexo, é um 4K, ou você trabalha com cor, precisa fazer muito real time ou com motion, dependendo do tamanho do seu disco ou da conectividade que você vai usar, considere até mais do que 4 discos. Muito bem, a gente tá falando aí de desempenhos, né, de RAIDs, mas eu queria puxar agora pra gente falar um pouco mais de nuvem, que é uma possibilidade que se abriu aí nos últimos anos, né, que veio se popularizando nos últimos anos, né, já existe faz tempo, mas era a um custo bem alto. Com o avanço da tecnologia tá cada vez mais barato o armazenamento em nuvem, acho que todo mundo aqui deve estar acostumado, já ouviu falar, já trabalhou com Google Drive, Dropbox, Sync, OneDrive, enfim, existem vários tipos de serviço aí de várias marcas, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acham desses serviços, né? Eu sei que alguns mudam em relação aos outros, né? Tem uns que são de armazenamento, tem uns que são de espelhamento, né? Mas a verdade é que são soluções que estão mais viáveis, né? E que podem ajudar até na relação custo-benefício, né? Você não precisa comprar aí vários HDs externos. Quer dizer, eu aqui, né? O Porto tá dando exemplo da minha máquina, né? Eu tenho um HD de 12 teras, são 4 discos de 3 teras somados 12 teras, ele soma uma velocidade legal, tem um desempenho muito bacana, tô satisfeito. Só que tá tudo, como eles mesmos disseram, eu priorizei a velocidade e tá tudo lá. Eu não uso os 12 teras, obviamente, eu tenho lá 6 teras em work in progress lá, de coisas minhas da vida e tal, estão rolando. Às vezes entra um trabalho a mais, vai pra 8, 9 teras, nunca ocupo mais do que isso. Só que eu sei que se der o problema em um dos HDs, vai tudo pro saco, eu perdi tudo, vou ter que reformatar, trocar o HD, reformatar tudo e puxar o meu backup, né? E quando você tem uma quantidade dessa, você precisaria, no mínimo, ter, para fazer o seu backup em HD externo, como a gente falou aqui, mais um HD ou vários HDs que somem os 9, 10 teras, né? E isso custa o dobro
dobro, né? Porque você já tem os HDs da máquina, você precisa ter os HDs de fora. E se você pega os baratinhos, você não tem segurança. Se você pega os caros, você tem mais segurança, mas também aquela velha história de estar no mesmo lugar. Se houver um assalto, um alagamento, ou pegar fogo, ou qualquer coisa acontecer, vai pro saco tudo do mesmo jeito, né? Então, eu queria entender a opinião de vocês, que a nuvem, ela vem, é uma nova via, né? De custo-benefício bom e que você ganha por um lado, mas perde do outro, né? Ao meu ver, você ganha na segurança, mas perde na velocidade também de reposição, né? De ter que fazer download de tudo. Como é que vocês enxergam isso? Eu vejo da seguinte forma: o custo da nuvem, ela melhorou muito nos últimos tempos, né? Eu lembro que, sei lá, menos de 3 anos atrás, eu tinha um cliente que chegava a pagar R$ 2.500 por ano para ter 20 teras. E o storage dele nem era tão grande, ele tinha um storage de 6, 7 teras, mas a característica do trabalho dele, ele precisava guardar esse material. E eu acredito que quase todas as produtoras têm essa necessidade de guardar a totalidade do seu material, ou boa parte dela, por um período. Então esses 20 teras já estavam atingindo esse período, e aí a gente começou a procurar soluções alternativas. Graças ao bom Deus, já existem, né, soluções alternativas caseiras ou não caseiras, profissionais, com custo-benefício melhor. E a nuvem, atualmente, ela facilita a vida em muitas coisas, né? Porque além do custo ficar um pouco mais barato, a velocidade da internet melhorou, então esse tempo de subida e descida supostamente é menor, diminuiu, e ela te ajuda naquilo que o Rafa falou, no disaster recovery. Eu duvido que alguém não tenha um amigo, ou não ouviu uma conversa, ou não leu de alguém que ou foi roubado, ou pegou fogo, ou alagou, né? Aí nos casos mais, né, infelizes, o HD caiu no chão, né? Ou a máquina teve lá na rua caiu um raio e fritou sua máquina, ou a fita rompeu dentro da LTO. Então, para todos esses casos, a nuvem é o grande coringa da história. Sem contar que a nuvem ainda possibilita, alguns serviços de nuvem tem muitos serviços agregados. Então facilita muito você compartilhar um arquivo que já está lá, você receber um arquivo de uma produtora que não está tão perto de você, não pode te mandar aquele HD, você não pode ir lá buscar. Puta, aí os serviços vão além, né? Fazem proxy direto, cria tag para fazer busca, aí tem um monte de coisa legal. Eu acho que dependendo do crescimento de volume, você tem que analisar aonde fica mais em conta você fazer esse backup. Eu acho que seria muito caro, por exemplo, no exemplo do Rafa, colocar isso na nuvem, a longo prazo. Mas eu acho que o Rafa tá com alguma solução aí, não tá, Rafa, em relação a isso? Na verdade é o contrário, porque o que eu pus no papel, né? Se eu tivesse que comprar esses HDs, teria o custo de ter que comprar o HD pro backup, né? Porque eu usei todos os meus HDs numa nova formatação pro RAID, que eu não tinha antes, e fiquei sem HD externo sobressalente. Eu teria que comprar, isso teria um custo do HD e, enfim, manutenção, porque um HD pode pifar, você tem que comprar um outro, e enfim, a cópia da cópia da cópia. E você que faria a manutenção também nisso. Exatamente. Né? E a dor de cabeça de manejar tudo. E agora eu pago lá $10 por mês no Google Switch, e eu tenho um armazenamento infinito, e aí o que eu fiz foi espelhar a minha máquina na nuvem. Eu estudei, enfim, meio por cima, não sou expert como vocês nisso, mas inclusive falei muito com o Porto sobre isso, né, Porto? Existe alguns riscos, queria que você falasse sobre isso também, aquilo que você me falou. Existe o risco, porque muita gente coloca espelhado na nuvem, mas esquece que, sei lá, seu computador pode dar um bug lá e formatar a tua máquina, o teu HD, consequentemente o seu HD, se você não souber que isso aconteceu, sei lá, deixou ligado o HD de noite, a máquina formatou o seu HD externo, que é o RAID, mas ele conta como HD externo, né, que tá dentro, e de repente na nuvem não tem mais nada, por quê? Porque ele sincou com o HD ficou vazio, ele ficou vazio na nuvem também, né? Vamos contar essa história direitinho. Você perguntou das formas, né, dos backups, e a gente acabou não falando. Cada serviço de nuvem tem praticamente uma forma diferente de gerenciar os arquivos, né? Por exemplo, se a gente estiver falando do Dropbox, o serviço deles, você elege uma pasta na sua máquina e ele vai espelhar na nuvem tudo aquilo que tiver naquela pasta. Então, se você apagar da pasta, ele apaga da nuvem. Se você apagar da nuvem, ele apaga da pasta. Isso é muito bom por um lado, porque aí você tem a garantia de que tudo que está na pasta vai estar na nuvem, mas é ruim por outro, que se eventualmente você
ou perder, ou alguém apagar, ou corromper, ou qualquer coisa assim, você perdeu o arquivo, você perde o seu backup. A outra forma é você ter um programinha, ou do próprio fornecedor da nuvem, ou programas externos, que você também elege uma pasta e ele faz o que a gente chama de backup incremental. Tudo que você joga naquela pasta, ele copia ela para cima, mas é sempre uma cópia. Então pode ser que você apague da pasta. Não, e você precisa gerenciar esse incremental também, né? Porque senão ele vai crescendo, até que você fala, até que alguém te liga lá, ó. Então, é que assim, hoje em dia, era outra coisa que eu queria falar. Até um tempo atrás, você pagava pelo que consumia. Então, né, esse exemplo que eu dei do meu cliente, ele tinha 20 teras e pagava aquilo lá. O dele não passava de 20 teras. Chegava no 20 teras, era como se ele tivesse um HD de 20 teras. Encheu. Outros serviços, por exemplo, como a Amazon, você paga por demanda. Por exemplo, você tem 20 teras, você gravou 21 teras, ele já sobe a sua demanda para 25. Você vai enchendo e você paga pelo 25. Chegou no 25,1, ele sobe o seu custo para 30 e você paga por 30. Então isso é muito complicado porque se você não gerencia direito, a sua conta ao longo de 2, 3 anos fica inviável. E graças a Deus tem os ilimitados. O ilimitado, qual que é a grande vantagem? Você não precisa ser um cara muito organizado ou não, você não precisa estar muito antenado no que está acontecendo. Você vai gravando, ele vai recebendo. Você só tem que ter o cuidado que se um dia você precisar descer, se aquilo que está lá em cima não tiver organizado, a hora que descer vai ser aquela puta zona. O grande problema é que isso é sempre incremental e sempre num volume exponencial. Qualquer pessoa que trabalha com vídeo, daqui a 3 anos, terá pelo menos 30% a mais de volume de backup para armazenar, né? Então, isso vai crescendo de um jeito que você precisa botar no papel e entender como que funcionam as suas demandas para adequar o que você paga ao que você tem. Então, mas o seu storage não é ilimitado e o seu custo é viável, se você considerar que aquilo que você está pagando naquele mês é referente àquilo que você está usando naquele mês, se você desconsiderar o que tem para trás, cara, você está pagando X para usar X e o que você tem para trás é 10X, 15X, 20X. Isso, eu acho ótima essa maravilha disposta agora. Mas é certo dizer que se todos os produtores de mídia resolverem adotar essa maneira de fazer backup, eu tenho certeza que o Google vai levantar a mão e dizer, gente, vamos organizar aqui a coisa, porque não dá para adequar ilimitadamente esse volume sem ter custo, né? Mas será? O Marcelo Porto tem uma informação interessante que eles mudaram um pouco a política já por conta disso, né? Então, conforme o Taboada falou, que os caras já acordaram, já se preveniram, inclusive, para não virar a festa da uva. Então, por exemplo, o software que o Google oferece para você instalar na sua máquina e fazer essa gestão de arquivos, ele só instala em sistemas operacionais domésticos. Você não consegue instalar, por exemplo, num Windows Server ou num Linux servidor. Você só instala... Não dá para basear uma emissora, um backup de uma emissora. Então quer dizer, não é pro cara que gera 20 tera de backup por dia em algum lugar que não é voltado para mídia ou que não é voltado para fotos e áudios, que é o foco deles, não é pro cara abusar. Por outro lado, a média de consumo das pessoas ainda é muito baixo, perto da expectativa deles. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que já tem 100 teras de backup lá e a gente todo dia está esperando o Google levantar essa mão e até hoje ninguém levantou. Quer dizer, se eu te disse que era ilimitado, é porque eu disse que era ilimitado. Não, ele vai garantir ilimitado para aqueles que contrataram dentro do ilimitado. A questão toda é a seguinte: a longo prazo e estruturalmente falando, por exemplo, em 2012, a TV Cultura gerava por dia 8 teras. Vamos supor que isso tenha crescido mais 50%. Você não consegue botar... Primeiro, transferir 12 teras é um problema. Você vai fazer isso daí ao longo de um tempo. E a questão toda é organizar esse material lá dentro. Você pode ter um repositório com nomes ligado ao teu sistema de MAN, aonde você tem aquilo lá indexado, bonitinho, para trazer com os metadados e tudo mais.
No grande volume, 12 teras diário, vou te dizer que levanta a mão de qualquer um. Ah, não, com certeza. Não, a gente tem que pensar no cotidiano do ser humano convencional. Se a gente estiver falando do Google, por exemplo, o Google só te deixa subir 750 GB por dia. Então, por mais rápida que seja a sua internet, quando passa de 750 GB, ele fica dando um errinho até virar as 24 horas e você voltar a copiar. Então, não adianta achar que você vai copiar 20 teras por dia, porque não vai. Por outro lado, você precisa ter uma excelente internet para copiar 1 tera por dia. Você precisa pelo menos aí, se a gente estiver falando aqui em São Paulo, por exemplo, que a internet que as operadoras oferecem é 300 mega, que são as que estão em promoção no momento, o 300 MB de download são 150 de up. O Google e o Dropbox estão com uma velocidade bem boa. Então você consegue utilizar praticamente 100% da sua banda para fazer o upload. Mas quase todas as operadoras oferecem de 10% a 50% da banda contratada para upload. Então, por mais que você contrate uma internet de 300, você só vai ter 150 para subir. E se você pensar em 150 MB subindo, não dá 750 GB ao longo de 24 horas. Ao longo do dia, Então, mas vamos considerar aquele plano de backup. Se você já tem uma cópia Vamos falar do Rafa de novo. Ele recebeu da produtora, copiou no RAID dele. Então, ele já está garantido que ele tem 2 cópias. Entendeu? Ele está trabalhando no produto. Se as timelines e os renders e os áudios e as coisas que não são do bruto, que não estão naquele HD externo que ele recebeu da produtora, estiverem sendo copiados, não vai dar 750 GB por dia, né? Então, ele está garantido. Mas você estava falando, eu queria retomar aqui só dos tipos de nuvem, né? Então, tem esse tipo que espelha, né? Que espelha. E aí você falou que tem o tipo que você vai somando, vai subindo e vai somando. Incremental. Então, vamos dar nome aos bois. Eu vou falar os que são mais comuns, os que eu conheço e que o pessoal usa por aí. O Dropbox normalmente espelha. Você tem uma pastinha dentro da máquina que o Dropbox elege, ele chama lá de Dropbox alguma coisa, e tudo que você joga naquela pasta, ele sobe. Eu não sei se ainda tem, mas tinha antes uma coisa que ele espelhava o computador também, para você eventualmente fazer um disaster recovery do sistema. Eu nunca vi ninguém usando, eu tentei usar uma vez, achei meio complicado, não sei se funciona, mas tecnicamente, né, o Dropbox trabalho espelhado. Então, o que você tem naquela pastinha, você tem no Dropbox. Então, se dentro daquela pastinha você tem a sua pasta de jobs, e se você salvar o teu job lá, toda vez que você fizer um save ou um autosave, o Dropbox vai falar, opa, tem um arquivo diferente aqui, ele pega o teu negócio e sobe. O Google Drive trabalha com um programinha que ele gera um HD externo virtual na sua máquina. Esse HD externo é uma pasta oculta dentro da máquina. Então, por exemplo, se você pegar um arquivo dentro da sua máquina e jogar dentro desse HD externo, ele vai duplicar esse arquivo dentro da máquina, dentro de uma pasta temporária, e enquanto esse upload estiver acontecendo, esse arquivo está duplicado dentro da máquina. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em todos os aspectos, né, é que enquanto esse upload não tiver concluído, obviamente, esse arquivo não está backupeado. Só que no Dropbox é um pouco mais claro, né? O arquivo lá fica com uma setinha verde do lado, e no Drive você copia para essa pasta oculta, ele vai fazendo o upload. É um upload bem rápido, porque ele trabalha com cópias simultâneas, né? É diferente, por exemplo, de alguns programinhas que você usa para fazer essa cópia, ou quando você arrasta na mão, né? Quando você arrasta na mão, ele vai de 1 em 1. Quando você usa o gerenciadorzinho do Google, às vezes, dependendo do tipo do arquivo ou do tamanho, ele manda, e da sua internet, ele manda vários arquivos ao mesmo tempo, então ele otimiza bem a sua banda e faz um upload rápido. Então o conceito do Drive é isso, você tem um HD externo virtual, e aí ou tudo que você joga naquele HD, ele faz o backup, ou você já aponta o seu HD de trabalho para dentro daquele HD supostamente externo. Que é o que eu fiz. Eu apontei meu RAID, ele fica na raiz do Google ali. Então, por exemplo, eu tenho no meu Mac Pro 12 teras, uso 9, tenho os 9 na nuvem. A conta é da minha produtora, meu CNPJ da Escotilha Filmes.
A minha esposa tem a máquina dela também, ela trabalha com outro tipo de trabalho, mas ela precisa também da nuvem, e ela loga com a mesma conta no computador dela. Só que o computador dela tem 500 gigas, e ela também não usa, sei lá, usa 300 gigas. E aí ela seleciona quais pastas da nuvem que vão estar espelhadas com o computador dela. Mas lá no Google Drive dela, se ela abrir nas preferências, tem lá as minhas pastas, entendeu? Então, basicamente, eu separei, Jobs Rafa, Jobs Fernanda, ou você pode separar como você quiser e ir sincando a pasta que você quiser com o teu computador. Sim, todos eles têm preferências, todos eles têm setup. Eu só acho que, por exemplo, num Disaster Recovery, por exemplo, se você for usar a máquina dela, a hora que você quiser pegar a sua pasta, você vai perder um bom tempo separando o que você quer que baixe do que você não quer que baixe. Não, aí é isso. Tem que dar um recover numa máquina com o mesmo espaço que você tinha antes. No resumo da Opera, todos eles são bem completos, e agora com essa história do ilimitado e com custo-benefício bom, não tem por que não ter. A sua única limitação agora é se eventualmente na sua região não tiver uma internet com um upload bom. Não, e aquela coisa assim, por exemplo, eu tenho um documentário que eu já editei há 5 anos atrás, e cara, eu ia jogar fora ele, porque tava ali peso morto e tal. Mas eu pensei, pô, eu tenho esse espaço na nuvem ilimitada, eu vou jogar lá. E aí esse não tá sincado, então eu usei o sync pra subir. A hora que eu vi que acabou o upload, chequei lá no web browser, tava lá mesmo. Eu simplesmente Desmarcou ele. entrei nas preferências e mandei dessincar aquela pasta da minha máquina. Então, está na nuvem, mas não está na minha máquina. O ideal é você já ir subindo ele para a nuvem, e se der uma dor de barriga, você apaga aquilo que não te interessa ou aquilo que você acha que não vai voltar num curto prazo para liberar espaço. Mas o cuidado é que sempre você tem que dessincar aquela pasta específica e não deletar ela. Porque se você deletar ela, ele vai deletar da nuvem, entendeu? Pelo menos com o Google Drive sim, funciona se você tiver num plano de sync, sim. Se você tiver num plano de incremental, não. Se você não trabalha atuando na nuvem, eu sugiro sempre que você faça incremental, entendeu? Se você não tá, por exemplo, Rafa e Marcelo no Rio, Rafa em São Paulo. Tô editando o programa aqui, tô salvando o programa lá, cara, pega o programa lá e dá um tapa no não sei o que pra mim. Os dois estão trabalhando ao mesmo tempo na nuvem. Aí é sync. Aí tem que tomar cuidado, porque se o Rafa apaga do Dropbox, se a gente estiver falando de... Ou apaga da pasta sincronizada, se você tiver com o plano de sync, apagou o do Marcelo. Entendeu? Agora, se você não trabalha com a nuvem, se ela é só o seu repositório de backup/archive e o seu plano é ilimitado, eu sugiro que você não trabalhe sincado, que você trabalhe sempre incremental. Mas aí entra naquele pepino que é sempre você ter que ficar batendo as informações. Então, por exemplo, eu subi lá, mas ficou na minha máquina. No fim do mês, você liga o sync, ele dá aquela zerada e você desliga. Também tem essa. Enfim, não sei como é que é essa logística de ligar e desligar. A logística é o inverso de você fazer isso que você sugeriu agora, com muito mais segurança, né? Porque você não vai ficar refém de ter que fazer aquela ação naquela hora. Enfim, temos aí várias possibilidades, né? Acho que a gente... Esse é um assunto vasto. Pois é, meio ilimitado. Ilimitado. Eu diria que cada caso é um caso muito específico. Eu acho que vale a pena a gente retomar isso de vez em quando aqui no podcast, inclusive, né? Exatamente, porque tem várias formas de se fazer. Cada trabalho determina algumas questões. A gente falou aqui por cima, a gente chegou a falar de RAID, mas também é um assunto bem específico. São muitas possibilidades, né? E acho que a gente tem que estar, que nem o Marcelo falou, Marcelo Ferraz aí, a gente tem que estar conversando, né? Falando e sempre trazer aqui para o podcast essas questões. Aliás, já agradecemos aí vocês dois por essas aulas aí, como sempre, porque eu acho que muita gente tem dúvida, eu já tive muitas dúvidas, tive a sorte na minha vida de trabalhar com vocês dois e ser amigo de vocês, então sempre que eu preciso dou uma ligada, né, dou uma tirada de dúvida e tal, mas tem muita gente que ainda se perde, né, nessas questões que são naturais, principalmente quem tá começando, né, a gente dificilmente até ter uma primeira perda vai pensar nessa questão, né? Eu lembro as primeiras vezes que eu percebi, como eu já falei, que o HD tinha vida útil, foi bem frustrante pensar nisso, mas a verdade é que isso acontece mais do que a gente gostaria, então a gente tem que estar preparado de alguma forma, né? Então, eu acho que, baseado em tudo que a gente falou aqui, eu acho que cada um tem que fazer uma reflexão, agora que você já tem, né, material para
refletir de como seria o seu plano de backup dentro das suas possibilidades financeiras, dentro do seu workflow, quer dizer, como você recebe esse material, como você manipula esse material enquanto você está trabalhando e se você tem a necessidade de manipular esse material depois que você trabalhou. Depois, quais são os riscos possíveis, não descartando todos os riscos, né? Todo mundo está sujeito a ter um bandido entrando na sua empresa, de ter uma descarga elétrica vindo da rua, ou alguns têm a possibilidade de ter uma enchente, ou até mesmo, cara, eu tive um cliente que o cara tinha um HD com uma semana, ele era super cuidadoso, falou, eu guardo os meus HDs no chão, porque do chão não passa, e aí ele foi se ajeitar na cadeira, a cadeira encostou no HD, o HD só deitou, e ele perdeu tudo. Então, quer dizer, você tem que colocar como parte do seu plano de possibilidades o azar. Tem HD novo que para, tem SSD novo que para, tem, né? Essa possibilidade existe. E então eu acho que vale uma reflexão de você rever todos os passos do seu fluxo de trabalho e ver se dá para melhorar, considerando que os HDs estão mais baratos e mais rápidos e maiores, né? O custo-benefício, tamanho, preço melhorou muito. As nuvens estão muito baratas, ilimitada, que antigamente a nuvem ela era inviável, porque conforme o seu material é crescendo, o seu custo é crescendo. Hoje em dia, para o usuário convencional, isso não é um problema, então você vai ter sempre o mesmo custo, independente de quanto você tem de material lá. Então isso viabiliza muito o uso dessa mídia. E a internet, né? Tentar buscar aí uma internet um pouco melhor, porque senão você vai acabar se irritando ou o seu plano de backup não vai funcionar. Eu ajudando essa visão, eu sempre gosto de pensar num triângulo, que é o desejado, o esperado e o possível. Muito bem, acho que os ouvintes aí estão com informações vastas aí para poder pensar bastante. Eu também tô repensando algumas coisas aqui comigo. Marcelão tá quietinho ali, deve estar pensando também nos backups. Eu também tô preocupado aqui vendo a quantidade de coisas que estão precisando de um backup. E eu acho que tem o resumo da ópera, né, que a gente veio falando desde o começo. Redundância não é backup, quem tem um não tem nenhum, e lembre de separar o seu projeto do seu autosave, que isso é um erro muito comum. Muito bem, então com essas dicas e considerações finais aí, a gente vai encerrando o episódio, agradecendo mais uma vez aí a Marcelo Porto, Thiago Taboada. Marcelo e Thiago, os ouvintes que tiverem dúvida, quiserem aí dar uma conversada, uma consultoria aí, ferrou aqui, como é que eu faço e tal, eles podem entrar em contato com vocês, sem problemas. Claro, estamos aqui para se ajudar. E vale falar aqui também que a gente tá tentando fazer essa ponte, disponibilizando aqui vocês para os ouvintes, mas o Marcelo e o Taboada, a gente falou no começo do episódio, eles trabalham com isso e trabalham em grandes empresas, em grandes emissoras, em grandes produtoras, né? Eles que são os grandes responsáveis por esses backups existirem em nenhuma televisão, nenhuma emissora, perder os conteúdos, tá dentro aí das responsabilidades que eles têm aí como prestadores de serviços, que eles são de TI, né? O Taboada e o Porto também. Então, isso é o trabalho deles, é o ganha-pão deles. Inclusive, se você tiver uma produtora, uma grande produtora, ou for uma grande emissora e estiver ouvindo aqui, se tivermos essa honra e quiserem contratar, entre em contato aí com o Thiago Taboada e Marcelo Porto, eles estarão disponíveis. Os serviços são muito bons, eu atesto. Pô, obrigado, Rafa. Isso é que é jabá, bicho. Tá ótimo. Primeiro eu faço, depois eu cobro. Perfeito. Ele deu o serviço perfeitamente. Isso, beleza. E lembrando que os contatos do Porto e do Taboada estão lá na entrada desse episódio no nosso site, o saladeedição.com.br. Clicando lá na capinha do episódio de backup e redundância, você tem lá os contatos dos dois. Ou, se você não quiser nenhum trabalho, basta rolar aí o seu agregador onde você tá ouvindo aí, tá aí na descrição do episódio, tem lá o contato deles para você. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Marcelo. Valeu, gente. Muito obrigado. Estamos juntos. É isso aí, pessoal. Até segunda que vem, então. Valeu, gente. Façam um backup.